Estou olhando aqui para o céu do Vale do Paraíba, muitas nuvens no céu, algumas nuvens com imagem como se fossem verdadeiras explosões, né? E estamos aguardando aí o momento decisivo dessa guerra entre Israel, Estados Unidos e Irã, seus proxies e provavelmente os possíveis aliados desse conflito, já que o Irã prometeu atacar todo o entorno, né? Todo o entorno. A Arábia Saudita a atacar ali o Emirates, o Bahrein, o Kuwait, o Catar. Temos a posição também de Líbia, Síria e Iraque, né, dentro desse conflito, e o Iêmen, né, os proxies da questão do Irã, e temos cerca de 4.000 navios aproximadamente em Hormuz que podem queimar a qualquer momento de múltiplas bandeiras ligadas aí, né, ao que seria os aliados históricos americanos, que envolve direto a Europa, né? Nós estamos numa data extremamente tensa, pretensa a ser o início do que seria o mal que eu mais temia me alcançou. Não descansei, não sosseguei um minuto sequer, e mesmo assim ele me alcançou. Eu não sei como você está dormindo, como você está acordando e como você iniciou esse dia diante da ameaça de um conflito de magnitude máxima. Há pouco, imagens trouxeram justamente no Irã a turma, ok, agindo para tentar no Irã criar uma barreira humana, um escudo humano ali, aonde seria a promessa de ataque americana, né? Parece que, mais uma vez, o Irã, de uma maneira extremamente covarde, vai fazer uso da sua população para serem obliterados num possível ataque americano-israelense, né? Nós vimos essa prática, né, imunda sendo praticada pelo Hamas, né, pelo Hezbollah, pelo pessoal do Justiça, né, e agora o grande financiador, o Irã, mostra ao mundo a sua barbaridade. Você, da onde estiver, coloque número 1 para nós, diga a cidade que você está nos vendo e ouvindo, se bote o 15 importante, já dê o seu like na entrada, contribua, faça sua oferta aqui de amor para impulsionar o bendito do algoritmo e se torne assinante do canal. Nós não temos nem 100, gente, precisaríamos de 1.000. Nós temos estado numa luta ferrenha contra o algoritmo. Eu tenho gravado, né, vários podcasts, inclusive gravei um último agora no TubaCast, que o algoritmo entregou lá, né, na hora da gravação, para 7.500 pessoas. 7.500, né? Então o problema não é a mensagem do ancião, né? É justamente a maneira como o algoritmo lida conosco aqui, através de vocês, né? Hoje, há pouco, essa live já caminhava para 15.000 visualizações, né? É surreal, surreal. No Eu Acredito, eu tenho lives lá com mais de 100, 200, no Fernando Betete, 1 milhão de visualizações, né? E as nossas aqui, ó, a gente faz isso aqui, né? Inclusive a equipe fica discutindo se eu tenho que manter canal aqui ou só ficar gravando dentro da turma dos podcasts, com os garotos podcasts, porque o alcance é infinitamente maior e a gente se desgasta bem menos, né? Estamos resistindo, estamos aqui de pé, dependendo de pessoas como o Rosendo Alves aí,
que nos apoia e empurra, né, os nossos assinantes, você seja um deles para poder nos ajudar. Há pouco, eu respondendo alguns comentários aqui, alguém estava reclamando de eu divulgar o Santo Bill, que está fazendo milagre e fazendo a galera ganhar em dólar. Gente, é um absurdo. A galera reclama de você estar noticiando para ele que existe uma maneira de pessoas ganharem em dólar, seja no Brasil, Europa, em qualquer lugar do mundo, Estados Unidos, com uma metodologia, né, que o Bill desenvolveu, que nós temos jovens de 14 anos de idade ganhando 5 mil reais, trabalhando 20 minutos. Uma senhora no horário de almoço dela, 40 minutos, ganhando 6 mil reais. Uma senhorinha que levou 21 dias para dolarizar, ganhar 3 mil reais. 3 mil reais. E as pessoas ainda xingam, porque nós estamos divulgando o Santo Bill, em vez dele se inscrever, escrever alguém da família dele, para ganhar em dólar. É igual a mamadeira do ancião, o equipamento de ozônio, o bendito do céu azul, o kit viral e neural da doutora Simar, ok? E a pessoa xinga a gente, os caras xingam a gente, só a misericórdia. Né? Ele não entra no Gueburá, ele não entra no Código de Enoque, não entra no Esquadrão, hoje tem aula no Esquadrão imperdível de orientação para esse momento da guerra, inclusive, né? O dia seguinte de tudo isso para todos nós, e eles ainda têm tempo para xingar e para reclamar. Mas você que chegou aqui, é bem-vindo, bem-vinda. Dê o seu like para não ter que ficar interrompendo, pedindo like. Faça a sua contribuição, coloque o 15 importante, ó. Márcia, me ajuda aí, ó, vai mediando aí a galera, os mediadores nossos aí, né, os voluntários, nos ajudem, porque por vezes é cansativo ficar repetindo, né, o que teoricamente deveria ser automático. Entrou, deu like, entrou, contribui com algum valor, entrou, vira assinante, né? Já começa a compartilhar. É desse esforço que nós sentimos necessidade e, ao mesmo tempo, falta desse apoio, tá bom? Mas vamos nós então, gente, olha só. Eu quero começar, já que eu citei o livro de Jó, ok? Nós vamos começar pelo livro de Jó, para a gente poder entender o que poderá ser já o dia de hoje, a partir das 21 horas. 21 horas. Nós estamos diante de uma situação extremamente calamitosa a nível global, uma expectativa gigante, né? Você acredita que a guerra, de fato, os americanos, Trump, vai entregar o inferno ao Irã? Quem acredita nisso, coloque o número 2. Quem acredita que o que sobrar do Irã ainda pode infernizar Israel e o seu entorno, coloque também o 3. 2, o americano vai cumprir a sua promessa. 3, os remanescentes vão infernizar Israel, né, e o entorno. Então, se você pensa 2 e 3, você bota 2 e 3, ou se você só pensa 3, ponha 3, né, ou só ponha 2. Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque a sua vida, você está exatamente, né, a cerca de 4 horas e meia de mudar a sua vida. Se por acaso os americanos cumprirem o que estão dizendo, ok? O que estão dizendo, você e eu seremos impactados em toda a parte do planeta. É possível que um ataque dessa monta, né, traga para dentro da guerra a Coreia do Norte, traga a China, traga a Rússia, traga a NATO, a OTAN.
podemos ter desdobramentos disso, né, no ataque a Taiwan. Podemos ter um desdobramento disso de um ataque aqui na América do Sul às Malvinas. Podemos ter o desdobramento disso e o ataque finalmente a Cuba. Então, nós podemos ter o efeito ferve geral no momento em que já dizem que vão liberar a segunda parte dos escândalos de Epstein dos arquivos. Então, os arquivos vão estar sendo liberados, talvez amanhã. E se não bastasse tudo isso, nós temos a Artemis para voltar para casa e só Deus sabe o que eles vão aprontar com a volta de Artemis, né? Ela está prevista para retornar no dia 10 de abril, ok? 10 de abril. Então, são acontecimentos extremamente complexos a nível planetário. Temos aí a sonda do 3i Atlas também, que mandamos para lá, que já deve estar trazendo também amanhã informações do 3i Atlas, ok? Você viu aí a turma falando que andou aparecendo uma nave lá no Cazaquistão, parece que é no Cazaquistão, a bendita da nave que apareceu, a nave mãe, que apareceu para a galera lá. E se não bastasse tudo isso, né, nós estamos com ameaças múltiplas no nível planetário. A Rússia se aproveitando de tudo isso e invadindo, né, os países além da Ucrânia, ali ao derredor, né, pegando Polônia, pegando Lituânia, pegando Finlândia, pegando Tchecoslováquia, né, e possivelmente atacando a França, atacando a Inglaterra, no meio desse cenário. Aparentemente, por hora, só sobra Portugal fora da bagaceira, por ele estar lá no extremozinho, né, ocidental. Então, quem está em Portugal, momentaneamente, está respirando aliviado, mas deveria pensar seriamente em vir fazer um retiro no Brasil. Todo o pessoal da Europa deveria considerar a possibilidade de um retiro no Brasil, dependendo do que vai acontecer dentro das próximas 4 horas a nível global, né? Nós tivemos as imagens, né, do cerco que o Irã está colocando, né, ali em volta da usina, né? Não acredito que isso pare a cana. Vocês viram como o americano fez a libertação dos seus militares que estavam em solo, né, filmando, gravando a execução dos caçadores, daqueles que estavam caçando os seus militares, né? Algo de Hollywood, parece cena de filme, né? Mas é dessa maneira que essa guerra ela está aparecendo para todo mundo. Ela parece um grande filme de ação, ficção e de terror, porque na realidade nós estamos em princípios de destruição agora de escala gigantesca, possivelmente com a utilização de artefatos nucleares por parte agora de Israel, com autorização dos americanos. Então, observe que o remédio que justificou tudo isso é a possibilidade do Irã ter artefatos nucleares. E pelo perfil, né, de exterminadores de judeus, na maneira como eles se colocaram, né, eles já estavam próximos de poder, de fato, construir a sequência de artefatos nucleares para atacar Israel, né? Para atacar Israel. Você acredita que se eles tivessem artefatos nucleares, eles atacariam Israel?
coloque para mim o número 3. Se o Irã tem artefato nuclear, ele jogaria sobre Israel 3. Israel tendo artefato nuclear, ele deveria destruir toda a capacidade elétrica e de gestão do Irã, colocando o Irã todo às escuras, ok? Se você concorda que ele deveria fazer isso, coloque o número 4. Número 4, né, de fato, Israel, Estados Unidos, tem que usar a força máxima, porque o Irã mostrou, de fato, as verdadeiras intenções, atacando todo mundo ao derredor. Todo mundo ao derredor está sendo atacado e ameaçado. Então, é aquela mulher, né, ou aquele homem que já não consegue mais raciocinar e identificar da onde vem o risco, né? Então, nós estamos falando aí em Emirates, nós estamos falando em Catar, em Kuwait, em Bahrein, Arábia Saudita, ok? Todos esses países vão ser atingidos, né? E possivelmente vai sobrar até para a Europa, porque a Europa considerou a Guarda Revolucionária como terroristas. Então, apesar de não haver ainda armamento e força-tarefa europeia, os iranianos foram colocados como terroristas. E agora nós temos os Estados Unidos e temos Israel no momento decisivo da guerra, por causa dos 4.000 navios que estão em Hormuz, por causa da crise planetária energética e a crise planetária também econômica. O nosso país, no meio de tudo isso, ainda está enrolado com o problema do planeta Urano. Então, se vier à tona essa treta, e parece que já está se configurando, nós teremos problemas na Jabuticaba. Vai dar ruim na Jabuticaba. Você vê que o tom das conversas à direita e à esquerda começam a mudar. A turma do centro está tentando segurar os frangalhos da República da Jabuticaba, que está esfacelando, inclusive do problema do Banco Pasteur. Então, o americano tem lá o telhado de vidro, né, que é o caso Epstein, e nós temos aqui o caso Pasteur, também como nosso telhado de vidro. Se não bastasse tudo isso, vai respingar para a Europa tanto o Epstein quanto Pasteur. Vai sobrar também para a Europa, porque o europeu ele está envolvido historicamente com toda a bagaceira planetária. E nesse momento, eles fazem por hora o efeito Pôncio Pilatos no que tange ao Irã, ok? Lavando as mãos como a China, por hora, a Rússia e a Coreia do Norte. A pergunta é que se houver esse ataque agora massivo sobre o Irã, além dos 8.000 alvos já atingidos dentro do território iraniano, né? Você imagina uma carreirinha com 8.000 prédios que foram destruídos. E aí você amplia quarteirões destruídos. 8.000 quarteirões dentro do Irã foram já destruídos e mesmo assim o formigueiro, aonde saem os clusas, não foi parado. Então você imagina que a única maneira de você acessar o formigueiro é com uma ação de fazer levar
para dentro do formigueiro alguma coisinha que leve todos ali dentro a uma contaminação e uma passagem para a eternidade de pelo menos 1 milhão de militares que estão debaixo da terra. 27 cidades, 27 formigueiros abrigando essas formigas, ok? Que estão ali sedentas de sangue se a turma entrar em solo. Então, tem que parar os lançamentos e tem que parar as formigas. Como você faz isso? Eles tentaram fechar os formigueiros, mas as formigas vão lá e abrem uma nova saída. Então, tem que eliminar o que está dentro do formigueiro, tem que conseguir adentrar ao formigueiro. A promessa é para daqui a exatamente 4 horas. Então, daqui a 4 horas, nós vamos ver cenas, né, possivelmente, que vão se eternizar até a total extinção humana analógica biológica. Lembre-se que muitos de nós passaram pelo menos as últimas 2 décadas ouvindo a respeito da redução populacional. Muitos de nós pensavam ser coisas de malucos, né? Da turma da erva verde, da ina branca, a turma do pó branco, a turma, né, do tracker da vida, a turma do metanol, o pessoal aí dos cogumelos, mas todos os acontecimentos globais estão nos levando a uma tomada de consciência, talvez para muitos tardia, de que o fim da humanidade analógica biológica ela está se aproximando e nós deveríamos, com muita inteligência, principalmente os que estão no hemisfério sul, se preparar para lidarmos com as consequências de tudo isso. A turma do norte, do hemisfério norte, está no epicentro dos problemas, junto com a turma do Oriente e a turma da Ásia. Então, toda a população do hemisfério norte está ameaçada diante de um possível inverno nuclear, um inverno nuclear. Por isso a gente vem falando já há 2 anos do Radex, da doutora Silmar, a gente vem falando há pelo menos 1 ano e meio do céu azul, da mamadeira, né? Estamos há 6 meses falando do ozônio, do equipamento de ozônio. Você deve ouvir o ancião, você tem que se preparar, você tem que pegar aí o teu padre, o teu pastor, a freira, você tem que dar uma sacudida nessa galera aí, e eles têm que entender que o mundo que nós conhecemos não existe mais. E nós estamos numa transição de fato. E nessa transição de fato, o ser humano analógico biológico, ele é totalmente descartável. Não há interesse na manutenção de um ser tão frágil e tão problemático, porque é dessa maneira que o analógico biológico humano, eu e você, é visto hoje pela ciência que trabalha o conceito dos replicantes, o conceito dos androides, dos robôs, dos drones, dos ciborgues, dos híbridos, dos melhorados geneticamente. Então isso não é ficção. Você que não assistiu a minha cápsula do tempo, que foi gravada aqui na Páscoa, né? Se falha a memória, na sexta-feira da Paixão, você deveria assistir e compartilhar. É uma live muito forte, né? E eu estou falando com a turma de 2126. Né? Você tem uma ideia, né? Em 2126, a turma lá vai ter, talvez, acesso, por acaso, ao meu material, porque ele já hoje é um material apócrifo.
eu sou um profeta apócrifo, porque tudo que eu estou dizendo, inclusive, tem como base os apócrifos, junto com os textos bíblicos. E não há interesse de propagação de informação apócrifa, porque se houver, a galera vai entender por que a gente fala tanto do núcleo de acolhimento, da cooperativa, né, de consumo, o porquê que você já deveria estar comigo aprendendo a ser um terapeuta integrativo de base cristã, no TIC, por que você deveria estar no Esquadrão Águia, no Gueburá, no Eloque, por que você deveria já ter corrido para o Santo Bill, para ganhar em dólar, para poder ter recursos para enfrentar a carestia, para enfrentar um barril de petróleo a $300. Lembre-se que em janeiro ele custava $60. Então nós estamos falando em 5 vezes mais. Não há como segurar essa bomba. Essa bomba, explodindo hoje, ela impacta todo o planeta. Iremos mergulhar numa crise sem precedentes, Não há, nem na Primeira Grande Guerra, nem na Segunda Grande Guerra, o impacto que essa guerra vai provocar, porque estaremos diante de uma realidade bíblica de vários focos de combate. Então, combates acontecendo no Oriente Médio, combates acontecendo na Ásia, né? A China vai para cima de Taiwan, Coreia do Norte para cima de Coreia do Sul, Japão para ser totalmente destruído ali na beira da China. Lembre-se que o Japão, ele barbarizou, né, a China na Segunda Grande Guerra Mundial. Então, existe ali uma rusga, né, desde a década de 40, não resolvida, e uma China gigantesca em poder bélico. Você tem uma Rússia que agora já está de saco cheio da Europa, E você tem um americano de saco cheio de Cuba e de uma turma aí da América Latina. Então, podemos ter múltiplos conflitos como consequência direta da nova diplomacia do século XXI. Nós estamos inaugurando em 2026 a diplomacia do comeu, não leu, pau comeu, faz do jeito que eu estou mandando, porque se não fizer, eu vou te arrebentar. Isso é uma fala, né, historicamente antiga, porém novidade. Num século em que todo mundo estava com aquela ondinha, vamos salvar o planeta. Agora, a onda é vamos destruir o planeta, principalmente as pessoas que estão no planeta. Quem já tem essa clareza de destruição total, coloque 10 mais 3. Quem tem, né, essa percepção também, que tanto a intenção europeia do fomento da guerra da Ucrânia, porque se eles não fomentam a guerra da Ucrânia, essa guerra teria acabado com menos de 3 meses, né, gente? É o caso do Irã. Se o Irã receber fomento russo, chinês, como a Ucrânia recebeu fomento americano e da NATO, vai dar bem ruim. Então você coloca aí 10 mais 3, se a intenção deles é matar, roubar e destruir. Porque está se criando, né, um verdadeiro cenário onde destruir é permitido, matar é destruído, é permitido, e pegar o que é do outro é permitido. Matar, roubar e destruir. Ok? Matar, roubar e destruir. E para quem acha que o americano vai se intimidar com uma barreira humana,
É só olhar a posição americana na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, no Vietnã, ok? No Iraque, ok? Lembre-se, no Vietnã, inclusive, foi usado, né, aquele bendito sistema de químico laranja, né? Foi lançado aquele bendito pó ali e as pessoas elas ficavam desencarnadas. A carne delas, né, ia sendo esfolada pelo agente laranja. Quem lembra do agente laranja aí, coloque 10 mais 3. Então, 10 mais 3, o agente laranja. Então, isso foi usado na guerra. Quem viu que o americano na guerra do Vietnã utilizou também armas climáticas. Foram usadas armas climáticas na guerra do Irã, gente. Bota aí 10 mais 3. Quem viu o americano entrando em Cuba e fazendo a extração que fez, tem noção do que eles estão capazes agora para realizar. Lembre-se que no primeiro ataque deles, no dia 28, eles colheram Khamenei e parte da família de Khamenei e parte da liderança iraniana, ok? Gente, eles não queriam saber quem estava lá. Eles queriam saber quem estava lá. Esse é o princípio da guerra atual, ok? Então, a condição civil, ela é irrelevante e lembre-se que o detentor da cadeira de direitos humanos da ONU é o Irã, que em janeiro e fevereiro matou 100 mil dos seus compatriotas, 60 mil mulheres, estuprou milhares de mulheres virgens antes de matar. Então, o próprio Irã não tem respeito pela sua população, prendeu mais de 300 mil, tem 180 mil mulheres presas, e o mesmo Irã, hoje, de uma maneira covarde, eles estão fazendo a população abraçar o local que vai ser destruído, ok? É só para lembrar você o que está em curso. Então, aqueles civis ali, concordando ou não, eles viraram armas de combate. Armas de combate. Então, eles provavelmente serão mortos desse ataque americano. Lembre-se que Israel, em Gaza, avisava o que ia fazer para que a galera saísse. Lá na Líbia fizeram a mesma coisa, na Síria fizeram a mesma coisa. Ok? Quem saiu guardou a sua vida. Quem ficou perdeu a sua vida. Então, o dia de hoje, né, a virada de hoje para amanhã, de 7 para 8 de abril, vai marcar uma virada significativa na história das guerras humanas, ok? Né? Os que sobreviverem, né, lá na frente vão talvez lembrar desses acontecimentos ou acessar esses acontecimentos, né, e vão se perguntar por que que humanos resolveram se colocar como escudo. Lembre-se que a história ela será contada por quem, ok, venceu. Exemplo, cidade de Hiroshima e Nagasaki, aonde mais de 200 mil pessoas foram mortas, gente. Os caras jogaram um artefato lá, tinha mulher grávida, tinha bebê, tinha idoso, paraplégico, tinha cego, tinha surdo, ok? Tinha mulher, tinha homem, tinha jovem, tinha adolescente, tinha criança. Todo mundo morreu. Morreu. Você tem dúvida que todo mundo vai morrer? Você tem dúvida disso? Você tem dúvida disso? Você tem certeza que muita gente vai morrer de hoje para amanhã. Você coloca aí 10 mais 3. 10 mais 3, de fato, pastor, capelão, irmão, professor, amigo, reverendo, pesquisador, poeta, profeta, ancião. Se de fato o americano executar o dito, o maldito é morre todo mundo. Inclusive, o termo usado pelo Trump é
o fim de uma civilização. Primeiro momento, nós temos que pensar se essa civilização é só os persas. 2, se essa civilização significa os sunitas e Israel nessa história. 3, nós temos que pensar se ele está profetizando o fim da civilização humana do planeta Terra. No ano do desacobertamento, no ano dos 250 anos dos Illuminati e também dos Estados Unidos da América, da independência, o americano ele vem sendo confrontado em seu poder bélico por uma única nação. O americano não conseguiu, até aqui, vencer o Irã. Não conseguiu. Ele está sendo confrontado e, detalhe, ele está deixando, né, agora os países do Oriente Médio, todo mundo de cabelo em pé, os prejuízos ali já são bilionários, o tempo de reconstrução ali vai ultrapassar fácil, mesmo com todo o dinheiro e capacidade dos caras de reconstrução, no mínimo 3 anos. Hoje, eu penso em 5 anos, para os caras tentarem recuperar a condição que eles tinham em 2025. Então você imagina se esse trem escalar nessa madrugada de 7 para 8 de abril. Vai ser uma tragédia. Uma tragédia. Pessoas vão dormir na Europa e vão acordar com explosões acontecendo no continente europeu. Pessoas vão acordar em Taiwan, Singapura, com as explosões acontecendo na Ásia. Pessoas vão acordar com explosões, possivelmente, acontecendo dentro do território americano. Lembre-se que o Irã, ele se preparou anterior à bendita da Guerra dos 12 Dias. Nós podemos ter navios já na costa americana com mísseis iranianos aguardando o comando para o lançamento. Se você olhar aquela bendita revistinha The Economist, a gente vê um cargueiro que é, na realidade, um barco de combate. Aparece ele, né, como um barco de combate. Dê uma olhadinha na revista lá, que você vai ver. Nós vimos a Ucrânia colocando drones dentro do território russo. Você lembra disso? Os caras adentraram e fizeram um estrago dentro do território russo. Então não precisa ser um gênio militar para saber que possivelmente amanhã os Estados Unidos pode acordar sendo atacado de fora para dentro e de dentro para dentro. Isso pode acontecer. Lembre-se dos milhões que foram inseridos dentro do território americano e de toda a comoção e o clima para uma guerra civil dentro dos Estados Unidos da América. Lembre-se que o Trump, em dezembro, ele fez uma diretiva para poder ajudar a atuar contra o inimigo interno. Então, ele sabe que existe serpentes dentro dos Estados Unidos da América, eles sabem que existe a possibilidade do Irã estar infiltrado em navios, ele ter colocado, né, equipamento em solo americano, ali junto ao México, ok? Para poder atacar, infernizar os Estados Unidos da América. Ok. Então, você precisa agora, entender 4 coisas. A primeira grande coisa é que tudo o que nós conhecemos está deixando de existir em 7 de abril. Não existe mais diplomacia. O que existe é comeu, não leu, o pau comeu, faz do jeito que eu estou mandando, senão eu te arrebento, senão eu vou te estraçalhar. Isso é
agora a tônica do segundo quarto do século XXI. Isso já nos coloca a um pezinho de insurgências civis, inclusive, por conta da truculência governamental. Então, o autoritarismo global, local, as prefeituras do planeta, elas vão agir de maneira cruel, e vão usar para isso a IA, os androides, os drones, os robôs. Lembre-se que para você preparar um bom militar, você depende de, no mínimo, aí 5 anos, talvez 10, de treinamento, para você ter alguém bem qualificado para usos extremos. Isso não é feito num cursinho de final de semana. Exemplo, Legendários. Quem conhece aí os Legendários aí, coloque o número 5, né? Trabalho extremamente interessante que ajuda a galera a descobrir a sua masculinidade no final de semana, assumindo um morro. Um militar de combate, quem vos fala é um militar de combate, né, um ex-guerrilheiro das Forças Armadas, você precisa, no mínimo, aí de 5 anos, tá, gente? 5 anos de muito treinamento. No mínimo 5 anos. Muito treinamento para você preparar o cara, ou a mulher, ou todes para ações extremas, né? Então, você não prepara alguém, né, em um final de semana. Você não prepara em um mês, você não prepara em 6 meses, você não prepara em um ano. Você tem que gastar com esse cara aí no mínimo 5 anos, gente. 5 anos de qualificação para ele estar pronto para situações hostis, de emergência. A IA, junto com os robôs e os androides, você consegue fazer isso e cuspir um combatente. A partir de agora, já tem tecnologia para fazer isso em menos de um mês, gente. Em menos de um mês, eles produzem milhões para colocar numa frente de guerra, inclusive com a capacidade de reconhecer cheiro, o que dá uma vantagem estratégica aos chineses que não têm cheiro. Mas eu e você, principalmente os comedores de embutidos, de enlatados, a galera que gosta de uma carne de porco aí, a galera tem um cheiro acentuado. Então, isso facilita a sua identificação. Você sabia que a IA é capaz de identificar você pelo seu cheiro? Coloque o número 6 aí. Quem sabia disso? Se você não sabia, coloque 7. Então, o que você está comendo pode ser de rastreamento. Eles podem usar para rastrear o seu cheiro, gente. Tá? Desse nível, essa publicação não tem uma semana. Tem uma semana, eles publicaram que a IA conseguiu reconhecer cheiro. Então, ela já reconhece, né, a questão termoelétrica, né? Então, ela consegue ver o calor, ela consegue ver a eletricidade, né, energética do ambiente, e agora ela tem a capacidade de reconhecer cheiro. Então, você vai ser caçado ou caçada no futuro breve por algo que sabe qual é o seu cheiro. O seu cheiro. Lembre-se que o ser humano, ele encontra o seu parceiro sexual pelo cheiro. É assim que funciona, ok? E que a mãe é reconhecida pelo filho pelo cheiro, olha só, ok? E que a mãe sabe quem é o filho dela de olhinho fechado através do cheiro. Tem mãe aí? Tem alguma mãe aí? Coloque 8. As mães confirmam o que eu estou dizendo, coloque o número 8. O bebê sabe que é a mamãe pelo cheiro dela, e a mamãe sabe que é o bebê pelo cheiro também, ó, feronômio, é isso aí. O reconhecimento é pelo cheiro, gente. E agora a IA, ela tem a capacidade de fazer isso também, é pelo cheiro. Então você imagina que de hoje para amanhã nós temos a arma do fim do mundo de Israel,
prometida para ser utilizada. Nós temos os americanos com tecnologia reversa alienígena para serem utilizadas. Nós temos a possibilidade de Coreia do Norte, né, e agora a Rússia, mais a China, entrarem pelo menos com fornecimento da mesma maneira que a NATO entrou, gente. Nós temos que lembrar que não vai ser uma aberração, eu não vou ficar chateado com China, Rússia e Coreia do Norte se eles agirem como a NATO e os americanos agiram com a Ucrânia na guerra da Rússia. Porque o que vale para João, vale para Joaquim. Da mesma maneira que eles resolveram, né, entrar numa guerra, que era um problema provocado, inclusive pela Ucrânia, quando ela rompeu um acordo que eles tinham com a Rússia, quando romperam com a União Soviética, você tem que entender que o que é direito de Joaquim é direito de José. Quem concorda com isso, coloca o número 10. E se amanhã China, Rússia e Coreia do Norte estiverem envolvidas diretamente com fornecimento declarado, aberto ao Irã, nós iremos dizer que isso é normal? Bote 10, gente. É normal, é o jogo da guerra. Os caras são parceiros econômicos, juraram amor eterno, atacou um, atacou todo mundo, existe esse acordo firmado entre eles, inclusive. Então, nada mais justo, diante de um ataque avassalador americano e israelense, a interferência desse trio parada dura. E aí a coisa vai escalar. Porque no momento em que eles entrarem, o americano, que não está dando conta do Irã, Israel, que não está dando conta do Irã, essa é que é a grande verdade, gente. Olha, eles não estão dando conta, ok? E olhe que eu concordo com a posição americana a respeito dessa guerra, eu concordo com a posição israelense em relação a essa guerra, mas a CIA e a Mossad falharam feio. A avaliação de dano, ela falhou. O sistema de defesa americana não protegeu o Emirates, não protegeu o Catar, não protegeu o Kuwait, não protegeu a Arábia Saudita, não protegeu o Bahrein, ok? E também é insuficiente para proteger Israel. Então, nós temos que entender que houve uma falha gigantesca. Por outro lado, nós podemos estar diante de algo intencional, porque aquilo que já poderia ter acontecido ficou prometido para hoje. Então, havia a intenção dos que estão no teatro de operações que as coisas acontecessem como estão acontecendo. Essa é a pergunta. Qual é a coerência de nós termos uma Europa arrastando os americanos para a guerra da Ucrânia e não se apresentando na guerra de Hormuz? Qual é a lógica, gente? Se você olhar, não tem lógica. Da mesma maneira que o americano respondeu prontamente à NATO, a NATO deveria ter respondido ao americano. Até porque nenhum país da NATO, de fato, tinha sido, né, atacado, a não ser um pretenso candidato, e não existe isso no acordo. Se você olhar o acordo da NATO, não prevê candidaturas serem protegidas ou ser feito investimento para a proteção de candidatos à NATO. Não existe isso no tratado. E mesmo assim, a NATO interviu e mesmo assim a NATO arrastou os Estados Unidos da América. E prontamente, a governança anterior ao Trump
se envolveu. Trump disse, inclusive, que se ele tivesse sido presidente à época, a guerra já tinha acabado, porque o americano não tinha colocado a mão. E ter colocado a mão fez toda a diferença nesse combate, deu respiro e tempo da turma do Zelensky se especializar no game da guerra, usando adolescentes para pilotarem drones e tocarem o terror em cima dos russos. Hoje, a divisão, né, como aquela que a Alemanha usou, daqueles tanques Panzer, é o que a Ucrânia tem. A Ucrânia ela tem uma divisão de adolescentes que comanda os games da guerra. Eles fazem o uso de painéis que mostram o campo de operações e os garotos jogam videogame, matando soldados russos, destruindo equipamentos russos e atacando cidades e alvos russos. Você sabia disso? Quem sabia que a guerra da Ucrânia agora ela é disputada por videogame, coloque o número 12. Quem sabia disso? Põe a 12. Quem não sabia, põe a 14. 12 não, ancião, já sabia que a garotada está jogando videogame, eles matam e trocam por pontos, eles destroem e trocam por pontos, né? Você põe 12. Quem não sabia, coloca aí 14. 14, né? E esse tipo de posição, ela vai entrar agora, ok? Em execução também do combate do Irã. Porque você imagina que agora o americano ele tem um pensamento, né, bastante alinhado ao que seria o extermínio da civilização, termo usado por Trump. Pergunta que não quer calar. Ele está falando dos persas ou ele está falando do planeta Terra? Ele é o enviado de Deus para destruir o Elão. Quem acredita nisso, coloque 15. Não, de fato, Trump é um anjo de Deus enviado para a destruição persa, para a destruição do Elão, e, de fato, ele vai cumprir a missão, ele não vai fazer o papel de galinha histérica, gritando no galinheiro, sem botar ovo. De fato, o americano vai jogar ovos incendiários em cima do Irã. E amanhã o Irã não existirá mais como nação. E até o final de semana nós teremos milhões de mortos no Irã. O que foram 100 mil em janeiro e fevereiro, poderão escalar para a casa dos 3, 4, 5 milhões de mortos. Porque agora nós temos aquela ala mais radical, né, xiita, que provavelmente vai correr na direção das bombas para poder virar mártir. Lembre-se disso. Então, né, é provável que nós tenhamos até domingo 5 milhões de mortos no Irã. Quem acredita nisso, coloque 16, que eles vão correr na direção das bombas e eles vão gritar Alá, apontando para as bombas, e vão se colocar como mártires em sacrifício. Vão levar seus filhos para serem martirizados, suas mulheres para serem martirizadas, porque o ponto alto na cabecinha dessa galera é justamente se tornar um mártir, em nome do Mahdi. Eles não têm o interesse na vida que o ocidental tem. Eles não têm o interesse na vida que os sunitas têm. Então, na realidade, nós temos um grupo, né, de religioso, radical extremo, que está pronto
para o autossacrifício. E eles querem isso, inclusive, eles querem isso, o americano sabe disso, e eu creio que essas vidas serão literalmente imoladas. Nós teremos essas vidas obliteradas. Eu lembro de uma fala do Trump, 2 anos antes da sua eleição, ele falando sobre armas de obliteração, ok? Armas de obliteração, ok? E aí ele falou, inclusive, da utilização de armas tido como armas mágicas, magia, magia. E que a única maneira disso não entrar em uso seria ele estar na presidência. Porém, ele, o pacificador, foi obrigado, por força das circunstâncias, a se transformar, talvez, no maior algoz do século XXI, diante de inimigos reais e ameaças, inclusive no campo espiritual, como vem sido denunciado por seus conselheiros espirituais. Lembre-se que do lado temos um conselho ali profético, profetizando o tempo inteiro que ele é o escolhido de Deus para preparar o caminho. A mesma coisa Bibi ouviu ao longo de décadas, que ele é o escolhido de Yahvé para preparar o caminho do Messias. E lembre-se que Putin disse que a Europa precisa ser santificada, que o Ocidente está corrompido. Então, nós temos rápido 3 indivíduos falando sobre preparação de ambiente para algo novo. Algo velho precisa ser destruído, demolido, sepultado, para o surgimento de algo novo. Possivelmente, o mês de maio inaugura uma nova era planetária, diante agora de uma escalada, né, que alguns estudiosos, né, da arte da guerra sugerem que uma guerra total ela vai durar no máximo 2 semanas. O planeta não tem fôlego para aguentar mais que 2 semanas de uma guerra total. Uma guerra total, ela vai se resolver a nível planetário em 2 semanas. Quem já ouviu isso, coloque 18 aí. Quem já viu isso, já coloque 18. Uma guerra total, nós teremos apenas 2 semanas de fôlego. 2 semanas de fôlego, né? E a extinção, ela vai estar estabelecida, estaremos diante de um inverno vulcânico e você tem que ser inteligente e se preparar para isso. Se não ocorrer de hoje para amanhã, há uma promessinha para isso em 2028. 2028 nós temos promessa, né, muito forte para isso. Porém, vou trazer Baba Vanga, que previu, né, o ataque nuclear dentro da Europa, o contato com os extraterrestres, um avanço tecnológico sem precedentes a partir de 2026. Ela sabia, ela está ligada com a turma dos Simpsons, o bendito do Epstein, fazia parte aí da comunicação de Baba Vanga, ok? Como ela sabia. E Nostradamus, ok? E a turma de Fátima. E tudo que vem sendo colocado na conta de Arcanjo Miguel, né, profecias católicas, e também alguns profetas protestantes que começaram a falar sobre o fim das coisas. Então, nós temos aí alguns, né, profetas africanos, né,
Inclusive, nós temos um sul-africano que disse que não haveria Copa. Você acredita que há clima para a Copa do Mundo a partir de hoje? Quem acredita que não vai ter Copa do Mundo, coloca 20 mais 2. 20 mais 2 não vai ter Copa do Mundo. Ninguém vai jogar o jogo das 4 linhas. Ninguém vai ficar seguro em tocar bolinha, porque o juiz pode ser iraniano. E nós podemos ter populações inteiras sendo recolhidas. Né? Coloca aí 20 mais 2. A turma não vai correr o risco de estar dentro de um ambiente que pode sofrer um ataque a qualquer momento. Lembre-se que a honra do Irã é o sacrifício da própria vida. A honra do Irã é sacrifício seguido de coleta de vidas. Quanto mais vidas coletadas, mais o indivíduo ou a indivíduo vai ter benefícios lá no paraíso. Então entenda que crianças, jovens, adultos, nos últimos 47 anos, foram forjados dentro dessa dimensão espiritual. E você que acha que é uma barbaridade, veja as práticas neopentecostais e pentecostais que aconteceram no Brasil no mesmo período, onde pessoas perderam tudo em nome de uma fé que não se concretizou. Quantas pessoas, pelo ato de fé, perderam tudo, tudo, inclusive a própria vida. Nós vemos aí uma celeuma recente que tem sido levantada pela Andressa Urach. Ela vem levantando porque que o que ela deu, ela não pôde sacar de volta parte do dado, já que ela tinha necessidade para tocar uma vida de santidade. E na alegação dela, a recusa a colocou numa fragilidade. Andressa foi vítima, da mesma maneira que o povo do Irã foi vítima de uma extorsão espiritual. Extorsão espiritual, coloque 10 mais 3. Foram vítimas de extorsão espiritual, coloque 10 mais 3. Porque eu tenho uma criança que ela quer partir sem viver, eu quero um adolescente, um jovem que quer partir da vida sem viver, eu tenho um adulto que não vai concretizar os seus projetos porque ele acredita piamente naquilo que foi encasquetado, hipnotizado, sugerido na cabecinha dele. Olha só, isso aconteceu no Brasil, coloca aí 10 mais 3. Isso está acontecendo ainda no Brasil, coloque 10 mais 3. Porque a gente olha com uma certa cara de nojo para o que acontece no Irã e esquece de olhar o quintal de casa, né? Nós temos isso acontecendo no quintal de casa, coloque 10 mais 3. Nós temos a prática do fanatismo acontecendo em detrimento da própria vida do indivíduo e da sua família, coloque 10 mais 3. Então, é muito fácil, né, nós olharmos a dificuldade dos iranianos e não olharmos o que acontece no quintal das nossas casas. Mas está acontecendo, gente, mundo afora. Inclusive, o Brasil já recebeu o reforço. Nós temos aí pelo menos 1 milhão de indivíduos que estão dentro do Brasil e parte deles também tem a mesma linha de pensamento da turma do Irã. Algo está também crescendo dentro do Brasil e já alcançou aí a marca de 1 milhão. E isso deve aumentar bastante. Você viu que o processo de desenvolvimento é uma escalada
demográfica. O brasileiro tem interrompido, né, a questão aí da gravidez das suas mulheres, e a galera lá, eles estão torcendo pela liberação da poligamia para poderem multiplicar a sua densidade demográfica, né? Gratidão aí, Rafael, apoio vindo dos Estados Unidos aí, ó. Agradecer a todos que estão apoiando aqui a gente, né? A Silvia aí, que é assinante do canal, o Rodrigo, que são os verdinhos, né? Que estão sempre aí nos ajudando a ficar de pé. Precisamos, gente, que você seja igual a eles aí, ó. Eu preciso de pelo menos 1000 verdinhos. A Estela Serra, olha só, aluna nossa, Tique, Gueburá, a gente precisa de pelo menos 1000 verdinhos, gente. Não chegamos nem a 100. Nem a 100 nós chegamos, né? Hoje, inclusive, na live do Efraim, ele estava falando, ó, deixa só os inscritos falarem, né? E eu falei, ó, nós temos avaliado um monte de coisa aí, porque precisamos de ajuda, né, gente? Obrigado aí, Alexandre. Precisamos de ajuda aí. Precisamos que você coopere, que você participe, que você vire mantenedor. Você printa e manda no zap 21 995 31 34 67 e você vai receber um mimo da equipe. É o mesmo zap. Olha, apareceu a Silvia aí de novo. Gratidão, Silvia. Ó. O apoio vindo aí da Europa, ok? Gratidão, gratidão. Então, quando vocês nos ajudam, né? Nós conseguimos avançar um pouco mais. Precisamos da ajuda de vocês, ok? E você pode ganhar em dólar. Você manda Santo Bill, zap 21 995 31 34 67. Ó. Você pede correndo também a mamadeira, o equipamento de ozônio. Você pede doutora Silmar, gente. Ó, tá na hora de você se preparar, de coração. Está na hora de você se preparar, está na hora de você gerar renda extra, está na hora de você parar de brigar em casa, para de brigar em casa, para de brigar com o vizinho, para de brigar no trabalho. Não vale ficar discutindo nada que não seja a sobrevivência humana, ok? Está na hora de discutir sobrevivência humana, sobrevivência do Brasil. Bota 20 mais 2 aí, você que entendeu isso. Está na hora de discutir sobrevivência do Brasil. Está na hora de você conversar com a garotada de 16 anos até os 45. Porque eles vão governar o Brasil. O Brasil será governado a partir de outubro desse ano pelo pensamento da garotada de 16 a 45. Já deu ruim para 46 a 90. Eles somam aí rápido 20 milhões, podendo ser 35 milhões, porque muita gente 70, 80, 90 não vai comparecer às urnas. Então, se você pegar o número, é 35 milhões. 35 milhões, ok? É a garotada de 16 a 45 anos. Eles vão decidir esse ano e vão decidir 2030 e a partir daí embala e é com eles, ok? O Brasil será governado pelo pensamento dos jovens, ok? Ok? Quem tem essa consciência, coloque 20 mais 2. A importância de se conversar com adolescentes e jovens, porque eles decidirão o que vai acontecer nesse país, gente. São eles. É a turma da erva verde, é a turma da ina branca, do pó branco de mármore, é a turma do metanol. É essa garotada. E você tem que todo dia procurar Rodrigão, Silvane, ok? Você precisa, Silvia, conversar com essa garotada, gente. Você pega esses garotos de 16 a 45 e converse com eles. Converse com eles. Nós estamos em contagem regressiva e detalhe, hein? Não tem papinho de onda verde e amarela, não. Essa galera vermelha
você só vai encontrar eles na praia, na rave, na festinha da madrugada. Você só vai encontrar essa turma largada no pedaço da internet, ok? Não, você não bota essa turminha na rua para ficar balançando bandeirinha, não, e ficar ali coletando cuspe de quem está em cima de palanque. Você não pega esses garotos nisso. Escutem o que eu estou dizendo, hein? Escutem o que eu estou dizendo. 2022, o que teve de pai, mãe, avô e avó desesperado me ligando, no final do resultado, sem exagero, eu devo ter recebido para mais de 50, quase 100 ligações de pais e avós desesperados. E se você quer uma palavra de incentivo, o pior está vindo. O que foi ruim em 22 vai ficar infinitamente pior em 26. Você quer ter certeza disso? Seja um evangelista de rua e converse com a garotada. Vá às escolas conversar com a garotada, ok? E veja onde está a cabeça dessa turminha. Você vai se assustar. Quem concorda com o ancião, coloque aí, ó, 24. Ancião, verdade, verdade. 16 a 45 não pensa o que de 46 a 90 pensa. 70, 80 e 90 podem não comparecer. Se não comparecerem, o rombo já é de 15 milhões. 15 milhões. Você vai ter que ir em todos os asilos. Você vai ter que pegar todos os idosos que ainda respiram. Ok? E mesmo assim, o outro lado, de 16 a 45, eles somam cerca de 20 milhões a mais. 80% deles, a natureza é vermelha, literalmente vermelha, ok? Porque ouviram os professores, ouviram a internet, ouviram os amigos e não ouviram pai, mãe, avô e avó, até porque ninguém deu atenção para eles, ninguém sentou para conversar com eles, gente. Essa que é a grande verdade. Eu canso de atender jovens, né, com problemas psíquicos, né, e até alguns psiquiátricos, e a queixa da maioria deles é meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meus irmãos mais velhos, ninguém se importa comigo, ok? Eu ouço isso muito, tá? Em clínica a gente ouve isso bastante. Então há um distanciamento, né? Há um distanciamento gigante da galera, né? Do convívio com filhos, com os netos. Infelizmente a internet criou uma falsa proteção e uma doutrinação. A falsa proteção é que pai, mãe, avô e avó acham que os caras dentro de casa estão seguros e na realidade eles estão navegando no lado pútrefo, podre do mundo digital. Né? E detalhe, né? Isso é contaminante, ok? Um contamina o outro, um contamina o outro, um contamina o outro. Então, se você ainda não entendeu isso, ok? Está na hora de você despertar para talvez o seu projeto Vaza Brasil. Eu tenho muitos amigos meus que já estão vazando do país, né? Estão indo para o Uruguai, estão indo para o Paraguai. Né? Quem está na Europa está querendo vir para o Paraguai, inclusive, e pessoas que eu conheço nos Estados Unidos, todo mundo querendo vir para o Paraguai, gente. Olha só, hein? Paraguai e Uruguai estão virando paraísos de pessoas da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil. Quem sabia disso, coloque 25. 25, 25. Ó, de fato, isso está em curso. Ok? Então, nós temos aí pouco mais agora, né? Bem menos que 6 meses para você fazer um trabalho de evangelismo ou
considerar o Vaza Brasil, né? O Vaza Brasil, você considerar isso porque, inclusive, eu ouvi algo, né, na Jovem Pan, que é algo que eu venho pensando também, né? A reforma da Constituição. Aí vai ficar punk. Aí vai ficar punk. Porque se entrar um Congresso, né, avermelhado e a pauta, né, ela for a pagã que está aí, né, nós vamos ter uma mudança brutal do sistema. O sistema vai mudar de maneira brutal, mas brutal mesmo, tá? Muda brutal. Ok? E detalhe, por concordância de maioria, né, gente? Uma coisa é certa, o fato de nós estarmos, né, todos no mesmo ambiente territorial e a maioria escolher a desgraça, escolher a danação, a maioria escolher vamos arrebentar geral, não queremos trabalhar, queremos renda única, né? Queremos farinha de inseto, a minoria, né, incomodada, ela tem que fazer o efeito Vaza Brasil. Né? Aí a situação é extremamente clara. Né? Os incomodados é que se mudem. Então, todos aqueles que estão em concordância, né? E hoje, se você me perguntar, doutor, pastor, capelão, irmão, professor, amigo, pesquisador, poeta, profeta, escritor, ancião, Alex, a maioria não pensa o que eu penso. Não pensa. Inclusive, eu tenho ficado surpreso com um bate-boca dos meninos do bem. Até os meninos do bem estão batendo boca. Então, nós temos que orar para que, de fato, todo mundo entenda a importância de um ato de humilhação nacional. Isso é importantíssimo. Fale com o seu padre, fale com o seu pastor aí, com a freira, com o frei, fale com a madre, converse com o seu bispo, com o seu apóstolo, que se não houver um ato de humilhação, deu ruim e fica pior. Eu falei com um grupo de Curitiba, mandei para o líder deles e falei, olha, vocês precisam entrar na guerra. Tem que entrar na guerra. Tem que entrar na guerra, ok? Porque se a galera não entender que tem que ir para o ato de humilhação, não vai dar bom não, gente. Já deu ruim. É só olhar o que está na cabeça dos garotos. Só o Espírito Santo, gente. Só o Espírito Santo para resolver a ferida entre pais e filhos, entre avós e netos. Só o Espírito Santo de Deus. E hoje, quando eu olho, né, essa garotada drogada, quando eu olho essa garotada prostituída, essa garotada corrompida, essa garotada contaminada com parasita, com bactéria, com fungo, sofrendo da poluição eletromagnética, sofrendo, né, de processos psiquiátricos, psicológicos, abusados sexualmente, psiquicamente, alienação parental, gente, direto. Gente, como é que isso vai dar bom? Como isso vai dar bom? Quem concorda comigo que deu ruim e fica pior, coloca 30. Sem ato de humilhação, gente, deu ruim e fica pior. Você tem que falar disso diariamente. Você tem que chegar na turma do tijolo para ver se eles têm um mínimo de bom senso. Está na hora da turma do tijolo tomar o chazinho, né, de VC e de DF, gente. O pessoal tem que tomar o chazinho de VC e DF, ok? Que é o chazinho, quem sabe o que é VC e quem é DF, gente? O que é o chazinho de VC? Escreva o nomezinho. E o chazinho de DF. Cadê a galera que me segue aí? O que é o chazinho de VC e o chazinho de DF? Porque só tem eu falando disso. Já notou, gente? Só tem o ancião falando disso. É como se todo mundo tivesse cheio de erva verde. A turma do tijolo tivesse usando hina branca. Tá esquisito o negócio, entendeu? Tá esquisito. A galera movida no metanol, ó,
A Lorena já matou o primeiro. O VC é o vergonha na cara. E o DF, Lorena. O que é o DF? DF, chazinho de DF. A galera tem que chegar e ir atrás da garotada. Você tem que falar com isso, vergonha na cara, Paulão. Mandou bem, isso é o VC. E o DF. E o DF, escreve em caixa alta aí o DF. Isso. Muito bom, Adelso. Olha só. Adelso é aluno nosso. Olha só. Adelso, bota em caixa alta aí, ó. Caixa alta aí, por favor. Deixar de ser frouxo. Você tem que ir para uma conversa séria com seu filho, com a sua filha, com seu neto, com a sua neta. E essa conversa séria é, ó, eu falhei com você, você me perdoe pelo dano que eu te provoquei, eu coloquei você num ambiente com gente muito ruim, achando que eles poderiam fazer melhor do que eu. Mas o resultado é esse aqui. Aí você mostra para ele aonde nós estamos, né? Leva ele para ver o abismo que está diante de nós. Nós estamos naquela fase de Caim, sendo avisado por Deus do abismo, ok? Que está diante de nós. E você diga, olha só, a situação é essa aqui. Se dermos um passo nessa direção, o que vai acontecer é isso. Você quer isso para a sua vida? Eu lá no Tubacast falei lá para os dois que estavam comigo, né, o host, que é o Luan, do Tubacast, e o pastor Rogério Zaite, né? Os dois são próximos de faixa etária, são jovens, e os dois têm filhos pequenos, né? E aí eu disse para eles, olha, vai sobrar para vocês os filhos de vocês. Se vocês não arregaçarem a manga e não forem conversar com a garotada, já deu ruim. Deu ruim. Mas deu ruim mesmo, gente. Pode ter certeza disso. Você quer uma certeza? Deu ruim, fica pior. Deu ruim, fica pior. E não vai adiantar ficar depois minha culpa, tão somente minha culpa. O que nós temos que fazer é resolver as chagas que foram abertas, porque o inimigo das nossas almas se aproveita de ressentimento, de rancor, de mágoa, de amargura, de culpa, de falta de perdão, de auto-perdão, de acusação. Tu entendeu? Entenda que é matar, roubar e destruir. Isso é que está em curso, ok? Então, quando você tem ódio, né, no seu coração, você propaga, no mínimo, num raio de 8 metros quadrados, esse ódio. Quantas pessoas com ódio? Quantas pessoas o ódio dela está propagando metros, quilômetros quadrados, ok? Cadê a intenção de fazer o bem? Cadê a intenção de fazer o bem? Gente, não há intenção genuína, natural de fazer o bem. Eu fico assustado com a escala da violência, ok? Olha a Maria da Penha, que era para a mulher, virou em favor dos homens também. Maria da Penha aplicado para os homens. Olha a lei da misoginia em favor das mulheres, daqui a pouquinho sendo usada em favor dos homens. Porque nós temos homens que também são ridicularizados por mulheres. Olha o trânsito. O que elas têm feito também no trânsito. Então, não precisa ir longe que a lei que vale para Maria vai valer para João. Não tenham dúvida disso, não tenham dúvida, porque vai começar a chover ações do lado A e vai chover ações do lado B. E o bendito do juiz, por uma questão de paridade, vai fazer uso, como é o caso da Maria da Penha, da lei da misoginia em favor dos homens. Então você imagina a que ponto nós chegamos. Nós chegamos a um ponto que nossas relações terão que passar por um status quo de um juízo
para dizer o tamanho do prejuízo. Porque se formos a juízo, está caracterizado prejuízo, no mínimo de tempo. Todo mundo já começou a perder tempo ali, ok? Então fique com esse alerta, compartilhe essa live, ok? Crie o grupo de acolhimento de jovens de 16 a 45 anos, converse com o padre, com o frei, com a freira, com a madre, converse com o pastor, com o missionário, com o presbítero, converse com o bispo, converse com o arcebispo, converse com o apóstolo. Gente, essa turma vai ter que sair da zona da preguiça. Eles têm que sair da rede e eles têm que se envolver com o destino dessa nação. Se não houver ato de humilhação, hashtag esquece Brasil. Se não houver ato de humilhação, hashtag esquece Brasil. Alguém pode colocar essa hashtag aí? Bota essa hashtag aí. É importante que essa hashtag pegue, né? Porque a galera precisa entender que se você não se envolver na ação espiritual natural, esquece Brasil. Se você não jejuar, se você não orar, se você não for buscar a garotada, se não formos às escolas, se não formos às universidades, obrigado aí, Bruno, Deus te abençoe, explique. Se não formos às comunidades para conversar, hashtag esquece Brasil. Bota aí, gente. Hashtag esquece Brasil aí. Bota aí pelo menos umas 50 hashtag esquece Brasil para essa hashtag começar a pegar. Toda vez que você vê um bambambam que se diz conservador, né, que o termo está mal aplicado, né, falando, você bota lá hashtag esquece Brasil. Aí ele vai enlouquecer, né? Como isso? Falar. O que é que você tem feito com a garotada de 16 a 45? O que é que você tem feito? Qual é a conversa que você tem aberto com a garotada de 16 a 45? Falar para velho não vai mudar nada, gente. E detalhe, se você tem idosos como eu, de 70, 80 e 90, você já tem que ir pensando na engenharia de como vai levar essa turma lá. Porque essa turma vai ter que comparecer 2 vezes lá. Ok? E mesmo assim, o número 16 a 45 é de 20 milhões a mais. Deixa eu te atualizar. A partir de 2020, chega todo ano ao Brasil, ok? Com 16 anos, 4 milhões de jovens. Isso vai ficar até 2030. 4 milhões por ano. Faz conta. 22, 23, 24, 25, 26. Quem é bom de matemática? 20 milhões. Conta burra. Agora, por que ninguém está falando disso? Só tem um ancião falando disso. Quem concorda que só tem um ancião falando disso, bota 40 aí, gente. 40. Só tem um ancião falando disso. Não tem mais ninguém falando, gente. É ninguém. Ninguém. Ou só sobrou eu no meio da tempestade, ou está todo mundo bêbado, drogado, enfeitiçado. Porque só tem um ancião falando, gente. Eu estou dizendo, vão atrás dos garotos. Vai pedir perdão para os guri. Conversa com o teu neto, conversa com a tua neta, conversa com o teu filho, conversa com a tua filha. Já deu sacanagem. É papo reto. Já deu sacanagem. Tem que dizer para ele, cara, olha só. Vai dar ruim e fica pior, cara. Eu quero te pedir perdão, eu errei contigo. Vamos lá. Me ajuda. Me ajuda. Preciso de você. E eu quero te ajudar. Eu quero parar de ser teu inimigo. Não seja inimigo do seu filho, da sua filha. Não seja inimigo do seu irmão, da sua irmã.
Não seja inimigo do seu vizinho e sua vizinha. Não seja inimigo do seu neto e da sua neta, da sua sobrinha, do seu sobrinho, da prima, do primo, do cunhado, da cunhada, do amigo, da amiga. Senta com eles e conversa. E conscientiza cada um a trazer mais um. Eu não estou vendo um padre, um frei e uma madre se envolver. Eu não estou vendo um apóstolo, um bispo católico, um arcebispo católico, um bispo protestante, um pastor protestante se envolver, gente. Não tem ninguém indo atrás dos garotos. Quando eu digo ninguém, é ninguém mesmo. E não adianta, gente, ficar de bravata, não adianta ficar com discursinho de goiabada. Não vai resolver. Não vai resolver. Essa parada aí é rapadura. E essa rapadura é amarga na boca, porque tem que chegar e dizer, ó, errei com você. E se você errar, vai dar ruim para você e para mim. Quero te pedir perdão por todo o dano que eu te causei. E eu quero, junto contigo, fazer um Brasil diferente. Eu quero, antes do fim, poder respirar um ar sem corrupção. Eu quero, junto com você, respirar um ar de paz em meio à guerra. Mas de saber que brasileiro não trai brasileiro, que brasileiro não vende brasileiro, que brasileiro parou de explorar brasileiro, que brasileiro parou de roubar, matar e destruir brasileiro. Você também tem esse sonho? Você tem esse sonho como eu? Quem tem esse sonho? Bote aí 50. Quem tem o sonho de poder ver as crianças andando na rua sem o medo de passar alguém para tirar o celular delas para trocar por cerveja? Quem quer andar no transporte público que não está lotado, contaminado por vírus? Quem quer poder chegar a um atendimento de saúde pública e receber um atendimento digno em questão de minutos? Quem tem a intenção de ver seus filhos numa escola decente, aprendendo o que de fato ele precisa aprender para ele ser um vencedor, uma vencedora na vida? Quem quer isso, gente? Você quer isso? Você sonha com isso? Bota 50. Porque o jogo, que não é de 4 linhas, que é um pentagrama, um hexagrama, está sendo jogado em 2026. O que aconteceu com o Irã já está acontecendo com o Brasil. O que aconteceu com a China já está acontecendo com o Brasil. O que aconteceu com a Rússia já está acontecendo com o Brasil. Cuba, Venezuela, Colômbia, já está acontecendo com o Brasil. E nós podemos respirar como a Argentina, como o Chile, como a Bolívia, sem precisarmos ter uma intervenção como a ocorrida na Venezuela e prometida em Cuba e acontecendo no Irã. Pense nisso. Pense nisso. Se comprometa com isso, não. Você entendeu o chamado? Coloque 60. Você entendeu o chamado? Bota aí 60. Ancião, entendi. Entendi. Vou sentar com os garotos todo dia e vou ampliar a conversa com garotos, garotas e garotetes.
vou pedir perdão para os meus meninos e as minhas meninas e vou convencer meus parentes e familiares a fazer a mesma coisa e meus amigos. Nós vamos montar uma corrente do bem. E todo dia nós vamos contagiar e contaminar alguém. Todo dia nós vamos chegar e vamos despertar o sonho em meio ao pesadelo. Queremos ser livres. Queremos ser livres. 6 meses. 6 meses. Queremos ser livres. Você pode escrever isso em caixa alta. Queremos ser livres. Você pode botar esse caixa alta aí. Bota o 60 e põe o queremos ser livres. Escreva isso. Escreva isso. Queremos ser livres. Queremos ser livres. Queremos ser livres. Eu vivi muito até aqui para buscar, né, de fato, uma consciência de liberdade. Escreva aí, ó, não tenha medo não, queremos ser livres. Primeira libertação é da culpa. Segunda libertação é da ignorância. Terceira libertação é do ressentimento, do rancor, da mágoa, da amargura. A quarta libertação é dos nossos erros e omissões. Queremos ser livres. Eu quero poder andar pela rua e não olhar no meu semelhante um marginal. Eu quero poder andar na rua e não pensar que o meu semelhante é um marginal. Eu quero ouvir alguém falando em português e eu respirar aliviado, porque eu tenho alguém que vai me ajudar. Alguém que vai me ajudar. Você tem esse mesmo desejo? Escreva aí, ó, queremos ser livres. Bota 60. Queremos ser livres. Queremos ser livres. Todos pecaram. Todo mundo errou nesse país, gente. Eu não conheço ninguém que tenha feito nada certo nesse país. Todos erraram. Está na hora de parar de errar. Está na hora de parar de errar. Eu tenho mulher, filho, genro, nora, tenho netinhas. Está na hora de parar de errar, gente. Parar de errar. Está na hora de parar de errar. Já deu erro. Já deu erro, já deu. Vamos parar, parou. Você entendeu? Né? Eu não posso sair na rua andando com medo que alguém está bêbado ou drogado e esse cara vai perder ali o bendito do controle e vai vir para acertar com a gente que está andando na rua, porque ele está drogado e bêbado. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo. A gente não pode aceitar a galera aumentando os feminicídios. O ato de desviver a família e desviver em seguida. Eu não posso olhar isso como normal, gente. Isso não é normal. Não é normal. Mas eu também não posso botar a coisa só no campo do espiritual. Porque tem questões biológicas, tem questões psíquicas, tem questões sociais, tem questões energéticas. Então tem que ter um olhar de 360 no meio dessa bagaceira. Ninguém limpa uma casa de fora para dentro. Casa se limpa de dentro para fora. Conserta a tua casa. Conserta a tua família. Resolve o problema do teu grupo aí. Aí você vai para o vizinho. Aí você e o vizinho vão para o outro vizinho. E assim a gente envolve a rua toda.
E aí a gente vai envolver o bairro todo. E aí a gente vai envolver a cidade toda. E aí a gente vai envolver o estado todo. E aí a gente vai envolver toda a nação. Comece por você. O que está certo, está certo. O que está errado, está errado. Simples assim. Ou está certo, ou está errado. Vocês entenderam isso? Coloque 100. Quem entendeu isso, coloque 100. Bote 100 aí. O que está certo, está certo. O que está errado, está errado. Ponha 100. Ponha 100. Ponha 100 porque, né, uma pessoa chega em mais uma, que chega a mais uma, nós vamos nos surpreender, talvez em algum momento aqui, nós sejamos milhares aqui. Eu tenho essa esperança que o Espírito Santo te comova, você compartilhe e traga as pessoas para dentro do canal. Você seja comovido a virar um assinante dentro do canal. E que você seja um contribuinte dentro do canal. Todo dia eu oro por isso. Porque eu sei que eu preciso de ajuda. Para alcançar mais uma vida. Todo dia. Que Deus te abençoe. E que o Espírito Santo te constranja. No nome de Jesus. Tchau, tchau.